As gravações em vídeo que os senhores assistirão agora representam apenas um rápido sumário dos depoimentos feitos pelos 10 especialistas em política industrial ouvidos para a realização do seminário Desafios da Indústria Brasileira 92-93. Para compreender a complexidade e a profundidade do diagnóstico e das sugestões apresentadas pelos experts entrevistados, é indispensável ler o documento preparado especialmente para a realização deste evento. Os depoimentos em vídeo são uma espécie de introdução ao rico universo da política industrial brasileira. Vamos começar com o depoimento de Jorge Gerdau Johann Peter. Advogado e administrador de empresas, é diretor-presidente do Grupo Gerdau, um conglomerado que fatura $1 bilhão por ano e tem 11.600 empregados. Fabricante de aço, laminados não planos, arames e derivados, Gerdau simboliza a modernização e eficiência do setor privado brasileiro na área siderúrgica. Empresário atuante, Gerdau foi presidente do Instituto Brasileiro de Siderurgia, do Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais e da Associação das Siderúrgicas Privadas. Dificilmente a indústria nacional poderá ser plenamente competitiva se o país não for competitivo. E aí surge o grande dilema para o empresário: devo eu modernizar a minha indústria, ser competitivo internamente sem que eu tenha a eficiência e a competitividade global? Eu diria que não se modernizar vai desaparecer. Mas isso não quer dizer que o empresariado como um todo não tenha que exigir da sociedade, do governo como um todo, que se modernize. Porque hoje a competitividade é do país como um todo. Nós precisamos de sistemas de comunicação, sistemas de portos, sistema energético, etc., sistema educacional, de saúde, funcionando a custos competitivos, eficiências globais. Nós temos a responsabilidade de buscar a modernização e competitividade interna nas empresas, mas sem uma eficiência do extramuros da empresa, dificilmente nós seremos competitivos. Assim que o problema ultrapassa de somente interno das empresas, mas passa a ser um problema global, em que todos temos responsabilidade para pressionar o sistema, o governo, para que isso aconteça. Com a alta estatização é evidente que esse problema é mais difícil. O segundo tema que cabe analisar, tipicamente, é a modernização do sistema tributário. O Brasil tem um sistema que está buscando a abertura dos portos, a importação, para exigir dos produtores nacionais eficiência e padrões de qualidade e preços internacionais. Mas esquece que no processo produtivo interno nós temos uma carga tributária dos impostos em cascata que faz com que o Brasil tenha dificuldades de competir. Eu vou tomar o exemplo do aço, que o aço hoje com proteção aduaneira ao redor de 15%, 20%, teoricamente não deveria ter dificuldades. Mas a verdade é que nós no processo produtivo temos hoje uma carga tributária ao redor de 33% sobre o preço. Isso são impostos que se exporta. E quando vem a importação, realmente nós temos com uma proteção aduaneira teoricamente de 20%, temos uma proteção aduaneira negativa ao redor de 13%. Sem a modernização do sistema tributário, não é possível ser plenamente competitivo. Assim, voltando ao conceito inicial, a modernização deve acontecer na empresa, nas relações comerciais, mas o sistema interno, o sistema tributário tem que sofrer a sua modernização também. Sobre o aspecto da descentralização industrial e dos desbalanceamentos regionais, eu pessoalmente não sou muito a favor da política de incentivos, principalmente quando os incentivos são sobre investimentos. A minha tendência seria muito mais na área de consumo. Mas nesses desbalanceamentos, a minha tendência seria de, em vez de procurar estimular fábricas que com esses incentivos muitas vezes são artificiais, os investimentos são desproporcionais, a minha tendência seria muito mais de buscar no campo social os investimentos. Eu diria que nas regiões mais pobres, a carga tributária tem que ser menor. Consequentemente, diria que não deveria haver cargas ou capitalizações sobre energia, petróleo. Provavelmente o consumo, os impostos federais faria todos eles serem mais reduzidos nessa região. E ainda, talvez, na parte de alimentação, eu procuraria ter
um ICM mais baixo para que isso fosse compensado eventualmente por uma arrecadação de âmbito nacional. Mas, aumentando o poder de compra dessas regiões onde os níveis são baixos, eu teria no dia seguinte um aumento do poder de compra. Tendo um aumento do poder de compra, eu gero novos empregos e o desenvolvimento. A minha tendência seria muito mais nesse sentido do que inventar alguns projetos esdrúxulos fora da realidade do mercado. Agora vamos ouvir o economista Antônio Barros de Castro. Atualmente é professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro, na qual dirige o Instituto de Economia Industrial e foi coordenador do trabalho Cenários de Economia Brasileira, editado pelo BNDES. É autor de vários livros, entre eles A Economia Brasileira em Marcha Forçada, obra reconhecida como a avaliação mais completa e criativa do programa de substituição de importações realizado pelo Brasil nos anos 70. Nós estamos vivendo uma espécie de conflito de imperativos. É absolutamente imperioso fazer política anti-inflacionária forte, omnipresente, mas também é absolutamente imperioso, de alguma maneira, reagir ao atraso crescente. Nós não estamos estagnados, nós estamos quantitativamente estagnados. Em termos relativos, nós estamos decaindo rapidamente. E isso tem que ser detido, esta queda tem que ser detida. Bom, este conflito de imperativos ao qual eu me refiro atravessa a economia brasileira de alto a baixo. Eu me referi até agora ao governo, mas o mesmo problema vai se reproduzir ao nível da empresa. A empresa tem que sobreviver aos sucessivos terremotos provocados pela inflação e pela política anti-inflacionária. Um meio ambiente totalmente hostil. Mas, por outro lado, a empresa também tem que se equipar para conviver com competidores cada vez mais potentes e agressivos. Sobretudo numa perspectiva de abertura, como a perspectiva que nos encontramos hoje. Então, também ela vive este conflito. Ela tem, por um lado, que, como eu dizia, sobreviver à inflação, por outro, aos competidores que se perfilam num horizonte cada vez mais próximo. Agora, ao nível do governo, eu não tenho dúvida alguma, acaba prevalecendo a política anti-inflacionária, porque ela é absorvente e imobilizante. É ilusão supor que alguma política que requeira aumento da concessão de créditos e aumento dos gastos públicos, como, em última análise, uma política industrial acabada requer, é ilusão supor que ela poderá ser feita no clima que nós vivemos. Na medida em que ela é prometida, ela leva a novas frustrações. Na realidade, acenar com políticas industriais hoje é piorar o clima. Ao nível da empresa, no entanto, eu tenho a impressão que aquele mesmo conflito, em certa medida, pode ser enfrentado. Por quê? Porque é perfeitamente possível colher da revolução tecnológica organizacional, aqueles aspectos mais leves, mais dinamizadores, que sejam também fecundos, também aptos a enfrentar a sobrevivência no meio ambiente autoinflacionário. Tomemos, por exemplo, as tecnologias que permitem a minimização de estoques. Obviamente, a minimização de estoques não foi concebida e desenvolvida para enfrentar a alta inflação e a instabilidade a ela associada. Mas é claro, como todos sabem, que a minimização do estoque e suas implicações favorecem a sobrevivência no meio ambiente autoinflacionário. Então é possível produzir uma espécie de solução híbrida que conjuga os dois problemas e permite algum espaço para esse casamento difícil destas duas políticas. A, de sobrevivência à inflação, B, de reação aos competidores cada vez mais poderosos. No nível do Estado, por exemplo, no entanto, eu sou totalmente pessimista. Eu acho que mais vale abrir mão de políticas, do anúncio de políticas industriais convencionais e meramente a adoção de processos de contenção, eventualmente, mas, sobretudo, racionalização do gasto público. Eu imagino, não sendo um perito em absoluto nesta área, que o nosso gasto público em educação,
indo desde o Ministério da Educação até as secretarias de educação dos municípios, pode ser enormemente racionalizado e melhorado em sua eficiência, etc, etc. Inclusive conjugado com uma política industrial, ou diria eu, com uma protopolítica industrial, com algo que prepara a possibilidade de uma resposta mais adiante. Na nossa impotência, na nossa paralisia, na nossa deriva, nós estamos sendo levados para algumas posições, sem perceber. Sem dúvida alguma, o mundo está nos levando, e o nós aqui, são vários países da América Latina em particular, certo? Está nos levando para algumas posições do tipo especializações que certamente nós não escolheríamos, tá certo? Especializações que podem variar desde maquiladoras e montadoras, no caso do México, até grande aproveitamento de recursos naturais e de energia sob diversas formas em diversos outros países. No caso brasileiro, eu temo tremendamente o seguinte, que se conjuguem as seguintes possibilidades perversas. Primeiro, a abertura nos leva a, empresa por empresa, a tender a simplificar o mix de produtos, ou seja, abrir mão do mais ambicioso, do mais avançado, do mais custoso e concentrar naquilo que é mais garantido, mais simples, mais commodity, etc. É, num certo sentido, uma regressão no mix, uma regressão na diversificação, uma regressão tecnológica, uma solução para baixo, explicada pelo meio ambiente, explicada pelo contexto, etc. No que se refere a mercados-alvos, também eu suspeito que há uma tendência a regressões, a buscar mercados cativos internos, mercados nichos internos. Antigamente, há 10, 15 anos atrás, nós procurávamos nichos lá fora. Agora, talvez, vamos procurar nichos aqui dentro. Nichos é aquilo que mais facilmente em que mais facilmente sobrevivemos à abertura, à competição, etc, etc. Mas é uma solução, em certa medida, também regressiva. E isto pode se combinar com avanços, porém avanços de que tipo? Na área recursos naturais, na área energética intensivos e, é claro, alguns campeões, os campeões de sempre, metal leve, etc, etc. Mas isso são ilhas, eu estou falando do continente e não de pequenas ilhas. Bom, mas essa especialização em recursos naturais, em processamento de recursos naturais, que é uma tendência que está sendo imputada ao mundo subdesenvolvido, ela tem diversos problemas. Um dos problemas que ela traz, antes de mais nada, é um problema até estatístico. Ela dá uma ilusão de que algo está sendo mantido nesse país. Por exemplo, a taxa de investimento cai pouco. Por quê? Porque são empreendimentos fortemente capital intensivos que dão uma sustentação à taxa de investimento que nesse país já deveria ter caído muito mais se não fosse a presença desses projetos. Mas o mais importante é que isso equivale a uma espécie de australização de um país que não pode ter uma condição australiana. Lembre-se que a Austrália é semelhante ao Brasil do ponto de vista riqueza de recursos naturais, tamanho, continentalidade, etc, etc. Mas ela tem uma diferença fundamental com o Brasil. Ela tem cerca de 15,5 milhões de habitantes, e nós temos 10 vezes mais. Ou seja, essa solução baseada em recursos naturais, processamento de energia, etc., além de outros problemas, ela certamente não é empregadora. E quando conjugada com aquelas outras duas regressões que eu apontei, permitem antever dificuldades cumulativamente crescentes. Isso não quer dizer que não haja espaço, que não haja possibilidades, etc., mas eu acho que são dimensões da nossa problemática que não estão sendo devidamente levadas em conta na pretendida formulação de políticas para o futuro. João Paulo dos Reis Veloso, economista, foi ministro do Planejamento de 1969 a 1979, responsável pela condução do bem-sucedido Programa de Substituição de Importações, executado no governo Geisel. Reis Veloso é presidente do Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais e coordenador do Fórum Nacional Ideias para a Modernização do Brasil e consultor do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Considerado um dos maiores especialistas brasileiros em política industrial, Reis Veloso é autor de vários livros, entre eles O Último Trem para Paris e Hiperinflação, Crescimento e Reformas. O que é prioritário hoje é essa questão toda de desenvolvimento científico e tecnológico, porque é isso que nos vai levar ao novo paradigma industrial do mundo e até ao novo tipo de sociedade que vem com aquele paradigma. Ou seja, é isso que é estratégico.
aquelas áreas que foram desenvolvidas nos anos 50 e nos anos 60, como energia elétrica, telecomunicações, as áreas de infraestrutura em geral, ou mesmo depois como os insumos básicos, essa coisa de petróleo, de celulose e assim por diante, isso já foi incorporado ao país. E até mesmo a área de petróleo. De modo que nós podemos desenvolver normalmente, mas a verdade é que isso não constitui mais setor estratégico. Porque o que nós temos é de entrar num novo estágio de desenvolvimento industrial, lembrando toda aquela experiência de décadas anteriores. Nos anos 50, era natural que realmente o Brasil considerasse estratégico desenvolver uma área de infraestrutura, porque simplesmente nós não tínhamos esses grandes setores. Depois nós começamos a tentar entrar na área de exportação de manufaturados, mas aí perdemos um pouco do bonde, porque deveríamos ter começado isso, digamos, no final dos anos 50 e fomos começar praticamente no final dos anos 60. Porque nós deixamos de entender o que havia passado a ser prioritário. Mas completamos o nosso desenvolvimento de estrutura industrial nos anos 70, com aqueles projetos todos do segundo PND, que fizeram com que o país pudesse ter uma economia industrial integrada e diversificada, mas dentro do paradigma industrial anterior. E já também nos anos 70 nós estávamos começando a desenvolver a área de informática, por exemplo, através dos minicomputadores. Os anos 80 assistiram a alguns retrocessos. Por exemplo, o Brasil, que devia ter começado um novo tipo de política industrial, muito mais voltado para a competição, para a competitividade, não soube fazer isso. Primeiro, porque houve o colapso externo. Isso nos levou a importar apenas aquilo que nós não produzíamos no país. Isso nos levou também a uma política errada no tocante aos setores de alta tecnologia. Enquanto que a Coreia tinha uma política tecnológica muito bem definida e começou a entrar cedo no novo espírito de competição global e na ideia de desenvolver novas vantagens comparativas dinâmicas através das altas tecnologias, o Brasil recorreu erradamente a reservas de mercado. O que significava que nós estávamos deixando de colocar ênfase em todo o problema de competição. Nós nunca tivemos realmente um espírito de competição interna e na questão da competitividade. Agora, se nós queremos desenvolver essa competitividade, realmente nós precisamos de desenvolvimento científico-tecnológico, principalmente para permitir uma maior autonomia tecnológica ao país. Nós não vamos reinventar as novas tecnologias, mas nós vamos procurar absorvê-las criativamente, de tal modo que as empresas brasileiras tenham laboratórios, tenham capacidade de efetivamente fazer a absorção da tecnologia e não apenas fazer a engenharia de fabricação, que significa você produzir pela simples cópia aquilo que já foi produzido no exterior. Nós temos que incorporar engenharia de processo, engenharia de produto, temos que ter condições de fazer adaptações nos produtos para que eles realmente atendam às exigências do novo mercado internacional. Nos países desenvolvidos, os mercados estão cada vez mais segmentados e cada vez com maior densidade econômica. Então, o Brasil precisa estar adaptado a isso. Tem que se adaptar também à nova flexibilidade e integração que os novos métodos de management exigem, de tal modo que você vai produzir não necessariamente em série, mas de acordo com as necessidades de mercados que têm nichos, de mercados que são segmentados, que têm gosto diferente, que têm preferências diferenciadas. É isso que envolve um processo realmente de desenvolvimento científico e tecnológico para o país. Com criatividade, sim, mas sem querer voltar aos passos errados que nós demos anteriormente. Eduardo Modiano é engenheiro e economista, presidente do BNDES,
foi economista-chefe do Banco Sterling e diretor do Departamento de Economia da PUC do Rio de Janeiro. Considerado um dos pais do Plano Cruzado e dos planos Collor 1 e 2, Eduardo Modiano especializou-se em consultoria de análise e projeções econômicas. Foi diretor da Macrométrica e consultor da Vale do Rio Doce. Atualmente, tem sob sua responsabilidade a condução do Programa Nacional de Privatização. O objetivo do novo plano estratégico do BNDES é potencializar uma maior participação dos recursos privados. Nesse sentido, nós aplicamos anualmente cerca de 5 bilhões de dólares com uma participação nos financiamentos em média de 50%, o que significa que cada 5 bilhões de dólares aplicado pelo BNDES, nós estamos, na verdade, alavancando outros 5 bilhões de dólares do setor privado. Nós pretendemos, no futuro, com uma maior parceria do setor privado, exatamente alavancar mais recursos, com os mesmos 5 bilhões de dólares, ser capaz de alavancar 15 a 20 bilhões de dólares de investimentos com a complementaridade do setor privado. Nós vamos dar prioridade, dentro do novo plano de capacitação tecnológica, a projetos que considerem maiores aplicações, maiores financiamentos, exatamente na questão de capacitação tecnológica da indústria. Nós já dispomos de programas de automação industrial, programas de microeletrônica, programas de desenvolvimento tecnológico, que têm condições favorecidas atualmente em relação aos outros empréstimos que o BNDES faz. Nossa intenção é ampliar o escopo desses programas específicos, exatamente na linha de criar programas em condições mais favorecidas para privilegiar a capacitação tecnológica da indústria a médio e longo prazo. O seu papel no financiamento da indústria vai ser contribuir não só para a expansão da capacidade produtiva, mas para a modernização da indústria e o aumento da competição da indústria nacional, tanto no plano interno quanto no plano internacional, de acordo com as medidas já tomadas no âmbito do programa industrial do governo Collor. Uma outra área de atuação do BNDES será na área de infraestrutura. O BNDES já foi dos principais órgãos de fomento dos investimentos em infraestrutura. Nós entendemos que não aconteceram investimentos importantes em infraestrutura nos últimos anos, que a infraestrutura brasileira não foi modernizada e pode constituir uma barreira não tarifária importante a essa maior competitividade internacional que nós queremos promover. Portanto, o BNDES também vai continuar dando apoio aos projetos em infraestrutura, mas aqui tentando alavancar mais recursos do setor privado, atuando em parceria com o setor privado. Finalmente, na questão da agricultura, o BNDES vai atuar também na modernização da agricultura, principalmente na difusão de novas tecnologias no setor agropecuário. Além disso, o BNDES, como gestor do programa de privatização, vai ter um papel importante nessa redefinição do papel do Estado na economia brasileira, onde nós queremos um Estado menos empresário e um Estado mais voltado para as atividades típicas de governo, como saúde, educação, justiça, segurança, um Estado normativo e um Estado indutor do desenvolvimento. Além da transferência de empresas para o setor privado, o BNDES também já preparou um projeto de lei exatamente para investimentos em infraestrutura e na questão da concessão dos serviços públicos ao setor privado, numa segunda vertente na privatização prospectiva. O depoimento que será apresentado agora é do engenheiro Márcio Fortes, vice-presidente do Conselho de Administração da João Fortes Engenharia. Além de empresário, tem uma bem-sucedida carreira como homem público. Foi presidente do BNDES e do Banerj. Atualmente é um dos coordenadores no Brasil da Conferência Mundial do Meio Ambiente, que será realizada em 1992 no Rio de Janeiro. É também membro do Conselho de Administração do Banco Francês e Brasileiro, da MTM Propaganda e da Cimento Tupi. O desenvolvimento industrial brasileiro, dos últimos 20 anos, sobretudo, acompanhou um modelo. Este modelo não é mais praticável. O que se sabe é que o desenvolvimento futuro da década de 90 e das décadas seguintes necessita de uma cooperação muito mais intensa da sociedade brasileira como um todo, em que o papel do setor privado da economia, sobretudo do setor privado da indústria, tem que ser complementado por esforço do setor público. O papel do Estado, ainda não perfeitamente definido a nível de Constituição e a nível de país,
certamente tenderá a que o Estado exista forte, mas sobretudo como indicador de tendências e regulador, utilizando a sua autoridade e a sua atribuição política para colaborar para que o setor privado exerça cada vez mais o papel de participante do desenvolvimento. Não apenas, como tem sido até então, de dependente do Estado, não apenas dependente de iniciativas do Estado, de encomendas do Estado, de subsídios e incentivos que partam da nação como um todo. É conhecido o conceito antigo de que as indústrias brasileiras não são exatamente melhores ou piores pela sua competitividade. Os melhores indicadores industriais muitas vezes são derivados das ligações dos empresários com o Estado e não da sua própria capacidade de superar crises, de demonstrar arrojo nas suas iniciativas, de desenvolver e comprar tecnologias adequadas. Isto agora é fundamental, tem que acontecer assim, mesmo porque se sabe que o setor privado da economia vai ser solicitado a fazer muitas vezes o papel que antes coube ao Estado no desenvolvimento do setor público. Mesmo porque, se é fatal que haja desenvolvimento brasileiro, esse desenvolvimento se fará com integração da indústria brasileira ao resto do mundo. Essa integração se fará, sobretudo, através do aumento da competitividade industrial brasileira. Essa competitividade não é exatamente preparar a nossa indústria para vender mais ao exterior, mas é também prepará-la para dentro do Brasil, agredindo o mercado interno brasileiro, que sempre será grande e pujante, aguente a concorrência de insumos importados e que se possibilite, portanto, à indústria brasileira ter capacidade de, usando facilidades de integração nacional, pela maior facilitação de alíquotas de importação e outras coisas, habilitar-se no seu produto e não apenas importar produtos prontos para vender no mercado interno brasileiro. É desejável que os fabricantes de trator brasileiros, por exemplo, consigam, integrando suas indústrias com aquelas congêneres do exterior, dotar os tratores brasileiros de dados tecnológicos e insumos capazes de fazer com que eles sejam capazes de concorrer com seus estrangeiros aqui no Brasil e que também possam ser exportados. É desejável que os fabricantes de bens de capital brasileiro, de navios, de caminhões e outras coisas, não apenas se preocupem de exportar mais e de importar menos, mas se preocupem de fabricar conjuntamente para usar conjuntamente como uma coisa só os mercados mundiais e o mercado brasileiro. Inclusive porque, nesses próximos anos, na década de 90 e a seguir, haverá elementos novos na discussão de política industrial, alguns dos quais podem claramente beneficiar bastante o Brasil. Inclusive a sua natureza voltará a ser valorizada com a atenção que se dá hoje ao desenvolvimento sustentado, ou seja, aquele que, apesar de ser intenso, não apenas não prejudica o meio ambiente, como pode contribuir para o seu aprimoramento. Nós temos aqui a Amazônia, as nossas florestas, os nossos rios, ainda em condições de serem exemplos mundiais de capacidade de utilização da natureza sem que ela seja predada para o desenvolvimento, inclusive acelerado. Esta teoria, que é o desenvolvimento sustentado, possivelmente também será um grande fator de contribuição para o diferencial positivo e a vantagem comparativa da nação brasileira como um todo, da sua competitividade global e da sua capacidade de se integrar ao mundo desenvolvido. O economista Armindo Augusto de Abreu é membro do Corpo Permanente da Escola Superior de Guerra, onde chefia a divisão de extensão. Tem larga experiência como executivo financeiro, de planejamento e comércio exterior. Pertenceu aos quadros da Petrobras, empresa na qual foi chefe de planejamento de transportes, assistente da diretoria e chefe do setor financeiro da holding em Nova York. Foi também diretor da Companhia Pernambucana de Borracha Sintética. Qualquer prognóstico que se queira fazer a respeito da evolução industrial brasileira para o próximo biênio deveria ser precedida, no meu entendimento, de um debate a respeito de um dilema que eu caracterizaria como a síndrome da modernidade versus o paradoxo do subdesenvolvimento crônico, que é uma situação que caracteriza conjunturalmente a sociedade brasileira no presente e que limita, condiciona e baliza essas perspectivas de desenvolvimento. Inicialmente eu gostaria de tecer considerações a respeito de três conceitos que usualmente são utilizados até
como sinônimos, mas que, no entanto, guardam uma distinção marcante entre cada um. Seriam os conceitos de crescimento, de desenvolvimento e de progresso. Vamos entender o conceito de crescimento como um processo restrito, um processo que constitui, essencialmente, de um evoluir de índices. E, portanto, seria um processo de natureza absolutamente econômica. Já o conceito de desenvolvimento representaria uma evolução do campo econômico para outras expressões, como a expressão política, a expressão psicossocial e a expressão militar. Portanto, abrangeria todos os conceitos de expressões que constituem e integram o poder nacional, com o objetivo principal de favorecer o homem e de tornar a sua existência mais real, mais agradável e satisfazer os seus interesses, suas necessidades, suas aspirações. O conceito de progresso teria uma característica de processo contínuo, ou seja, abrangeria os dois conceitos anteriores, como visto, o de crescimento, que é setorial, o de desenvolvimento, que é abrangente, e o de progresso daria um sentido de continuidade, em que se buscaria crescer em determinadas situações ou em determinados setores, desenvolver, procurando fazer com que esse crescimento fosse harmônico em todas as áreas da sociedade, e o progresso dando um sentido de continuidade, sempre visando o homem como interesse maior de todos os esforços envolvidos pela sociedade. Dentro dessa visão ampla, fica claro, então, que o crescimento industrial não dependeria apenas da vontade daquelas pessoas que detêm a capacidade de investir ou detêm recursos, mas dependeria fundamentalmente também de outro espectro da sociedade, em síntese, que seria o mercado, uma vez que as condições socioeconômicas da sociedade brasileira seriam um óbice a esse crescimento, por maior que fosse o desejo do segmento industrial de exercê-lo. Fazendo uma rápida avaliação, baseados principalmente no que diz o Centro de Estudos Populacionais de Washington a respeito dos índices que refletem o estado social brasileiro, nós podemos perceber que a qualidade de vida do brasileiro, dentro dessa classificação estabelecida por esse órgão internacional, nos remete à 50ª situação social do planeta. Isso baseado em índices como de mortalidade infantil, que no Brasil é de 80 mortes por 1000 nascimentos, o de expectativa de vida, que no Brasil é de apenas 65 anos, contra mais de 75 anos em países de desenvolvimento superior, um índice de pobreza que contempla pessoas com uma renda inferior a um salário mínimo, e isso no Brasil atinge 95% da população, ou seja, 133 milhões de pessoas. Ou, que é pior ainda, o índice de miséria absoluta, que atinge 25% da população brasileira, ou seja, 33 milhões de pessoas sobrevivem com uma renda mensal inferior a 1/4 do salário mínimo. Diante desse quadro de dificuldades sociais crescentes, nós podemos regressar ao dilema inicial da modernidade versus subdesenvolvimento crônico e tirar duas importantes conclusões. A primeira delas é de que nenhum país pode ser mais moderno do que a sua própria população. E a segunda conclusão é de que a capacidade industrial brasileira está limitada pelo baixo nível de exigência da população. E quando se diz baixo nível de exigência, se diz capacidade intelectual, capacidade financeira, capacidade cognitiva. Então, nós ficamos diante dessa situação extrema. Não há como se pretender que a indústria brasileira evolua dramaticamente sem que a população também tenha condições de evoluir e poder absorver parte dessa produção industrial. Dentro dessa visão, nós temos que fazer uma indagação fundamental. Quais são, nesse contexto, as empresas de melhor capacidade industrial no Brasil? A resposta é mais do que óbvia. São algumas estatais, das mais poderosas, e algumas empresas exportadoras, voltadas, evidentemente, para o mercado externo, que é o mercado que define
com seu nível de exigência elevado, as possibilidades de evolução dessa indústria. A sobra de produção não exportada atenderá, então, àquela faixa mais privilegiada da população nacional, que tem condições e um nível de exigência maior e, portanto, possibilidade de absorver essa produção. Um exemplo que ilustra bem essas dificuldades todas apontadas é, por exemplo, o da indústria de material bélico ou indústria de material de defesa, que tem uma grande capacidade tecnológica, são empresas de grande competitividade, cujos produtos são muito bem aceitos no exterior e que, pelo paradoxo já apontado, não conseguem colocar sua produção no próprio mercado interno. Eu dou como exemplo os sistemas de lançamento móvel de mísseis, Astro, e os tanques de guerra Osório, que são produzidos magnificamente bem no país e que o Exército Nacional não tem condição de absorver, o que sustentaria a nossa tese. Portanto, nas condições atuais brasileiras, nós só vemos duas alternativas para que haja uma plena recuperação industrial e um pleno beneficiamento do homem brasileiro, que, como vimos, estava numa situação de carência extrema. E essas duas alternativas seriam crescer ou crescer. O secretário de Assuntos Internacionais do Governo de São Paulo, o economista Luiz Gonzaga Beluso, foi secretário-geral do Ministério da Fazenda na gestão Dilson Funaro e secretário de Ciência e Tecnologia do Governo de São Paulo. Professor titular da Universidade de Campinas, Luiz Gonzaga Beluso foi o responsável pela realização do mais completo diagnóstico já realizado sobre a indústria brasileira, o Made in Brasil. As questões que marcam a natureza dos processos de reestruturação e de desenvolvimento industrial no final do século XX, do meados dos anos 70 até esse momento. A primeira deles diz respeito à constituição de enormes, sofisticados e diferenciados aparatos de produção de ciência e tecnologia e mecanismos de inovação que articulam as empresas, os centros de produção e os aparatos públicos. A segunda questão diz respeito à existência de formas de financiamento adequadas ao investimento industrial. No caso do Brasil, durante a etapa recente de industrialização, o Estado pôde cumprir o seu papel de articulador entre o setor privado nacional e o setor estrangeiro, o investimento estrangeiro, sem se preocupar com uma dimensão que hoje em dia se tornou crucial, que é da constituição dos sistemas de inovação e de mudança tecnológica. Eu não vejo nenhuma possibilidade para o país alcançar uma nova etapa de desenvolvimento industrial e econômico sem que, mesmo para apenas absorver tecnologia, sejam constituídos esses sistemas adequados, que envolvem, inclusive, novos padrões de treinamento da mão de obra. A questão educacional agora se tornou uma questão que envolve todas as demais, na medida em que os processos de produção exigem uma participação do trabalhador e uma formação mais geral e abstrata da força de trabalho. A crescente complexidade dos elementos que estão envolvidos agora no processo de desenvolvimento industrial tem induzido muitos analistas a recomendarem um papel maior para o mercado em detrimento da intervenção do Estado. No entanto, essa complexidade e o tratamento e administração desses sistemas complexos exige uma racionalidade que certamente a qual o mercado não pode responder, dado que estas tarefas exigem uma programação de longo prazo. A diferença
entre o Japão e os outros países que entraram em decadência industrial, ou que não conseguiram acompanhar, não está na existência, na oposição entre competição de um lado e planejamento de outro. Mas no caso do Japão, a vantagem é que ele consegue combinar o máximo de planejamento com o máximo de competição entre as empresas. Ele consegue se constituir num organismo vivo em competição com os outros países. Isso exige, na verdade, uma estrutura organizacional e de planejamento, talvez, e formas de intervenção do Estado, certamente distintas daquelas que prevaleceram até agora, e que não envolvem necessariamente a participação direta do Estado como investidor, ainda que isso não seja excluído. Mas é preciso ter claro que a obtenção de resultados na política industrial ou no desenvolvimento industrial exige, né, uma presença coordenadora do Estado cada vez mais importante. O advogado José Mindlin é presidente do Conselho de Administração da Metal Leve, grupo com faturamento anual em torno de 500 milhões de dólares e 6 mil empregados, que atua basicamente no setor de autopeças. Mindlin foi secretário de Ciência e Tecnologia do governo do estado de São Paulo. É um dos principais incentivadores no meio empresarial do desenvolvimento cultural brasileiro. Colecionador de livros raros, patrocinou a reedição de obras esgotadas há muito tempo. O Brasil ainda gasta muito pouco em pesquisa, especialmente se comparado com os países industrializados, e por mais que faça, não vai poder alcançá-los, de modo que tem que haver também o aproveitamento da tecnologia externa e da pesquisa externa. E quando eu digo que o nível de pesquisa deve ser muito aumentado, eu reconheço que é impossível fazer tudo quanto seria desejável, de modo que deve haver um estabelecimento de prioridades através de um programa elaborado em conjunto pelo governo, pela universidade e pela empresa. Quando são 3 parceiros importantes que vão atuar, é essencial que o programa seja elaborado pelos 3 e não simplesmente apresentado por um dos parceiros aos outros 2. Para isto, parece-me que é indispensável a formação de um tripé entre o governo, a universidade e a empresa. O governo tendo um papel de indutor e a universidade e a empresa estabelecendo um contato bem mais estreito do que aquele que existe até agora. É preciso que a universidade conheça melhor os problemas do dia a dia da empresa e que a empresa, por sua vez, reconheça a importância dos trabalhos de pesquisa que se realizam na universidade. Uma das sugestões que eu tenho proposto para isso é que, além do programa de estágios de estudantes, que já é uma coisa estabelecida e que funciona normalmente, se estabelecesse também um programa de estágio de professores na empresa e de empresários na universidade, ou como conferencistas, ou como professores visitantes, de modo que se elimine aquela coisa que existe no fundo de uma falta de conhecimento recíproco e daí uma certa desconfiança decorrente disso. O governo teria muitas formas de participar desse processo, uma delas encomendando pesquisas em maior número à universidade e ao setor privado e imaginando um esquema de apoio à tecnologia através de incentivos de vária natureza. Isto foi feito quando se procurou detonar o esforço exportador. O Brasil não era um país exportador de manufaturados. Hoje os manufaturados ocupam a parcela maior de nossas exportações. Os incentivos que no início eram grandes
foram decrescendo e hoje praticamente são inexistentes, e o processo é irreversível. José Diniz de Souza é engenheiro civil e eletricista. Fundador da Tenenge Engenharia, dirigiu a empresa de 55 a 64, quando criou a Eletrometal, que até hoje preside. A Eletrometal fatura 150 milhões de dólares por ano e tem 1.600 empregados. Apóstolo da modernização tecnológica, que pratica dia a dia em sua empresa, José Diniz projeta fabricar aços e metais especiais com a mesma eficiência das empresas coreanas. A imposição da política industrial e de comércio exterior foi, no meu ver, o ponto marcante do governo do presidente Collor. Foi um instrumento de legislação de extrema importância que requereu do presidente enorme coragem política. E isso, inegavelmente, ele tem. Foi um ato de visão. Essa política nos obrigou, a nós, industriais, fazermos um exame de consciência e analisarmos o estágio em que estão a nossa produtividade e a qualidade da nossa produção. E nós estamos chegando a conclusões estarrecedoras. A qualidade dos produtos brasileiros e a produtividade do sistema industrial brasileiro, dividida em produtividade da força de trabalho e produtividade dos equipamentos, é extremamente baixa. E os empresários brasileiros têm muito pouco feito no sentido de se adaptarem a técnicas gerenciais mais modernas. Eles têm uma grande culpa nisso, mas a maior parte da culpa é dos sindicatos, principalmente a CUT e também o partido político PT, porque eles estão investindo pesadamente contra a melhoria das técnicas gerenciais japonesas. Isso eles o fazem atacando o sistema TQC, não só através de discursos, palestras, conferências, mas através de boletins escritos, publicados e distribuídos nas fábricas, nos quais a CUT e o PT dizem textualmente que o TQC é um instrumento gerencial para aumentar ainda mais a exploração do trabalhador pelo empresário. Veja-se assim que estamos dentro de um impasse. Precisamos de adotar esses mecanismos novos e tanto as classes patronais, representadas pela medieval Fiesp, e as classes trabalhadoras, representando doutrinas do início do século, ambos se opõem à adoção de mecanismos para aumentar a competitividade e, portanto, para aumentar o padrão de vida. É uma situação paradoxal, ela tem que ser rompida, alguma parte tem que ceder primeiro, e é minha opinião que as classes patronais é que tem que ceder primeiro. Nós temos que quebrar esse ciclo vicioso da produtividade e do salário. Os patrões dizem que não aumenta o salário porque a produtividade é baixa. E o sindicato diz que os trabalhadores não aumentarão a sua produtividade enquanto os salários forem baixos. Nós temos que quebrar esse ciclo vicioso, darmos melhores salários e conseguirmos que os funcionários adotem essa ideia de que eles têm que aumentar a produtividade, aumentar a qualidade e aumentar a produtividade para que se aumentem as riquezas do país e automaticamente se aumentem os seus salários. A política industrial e de comércio exterior tem a minha plena aprovação, embora ela tenha que sofrer alguns pequenos ajustes. Em outros termos, a sua doutrina é perfeita, porém a sua implementação não é tão boa como a doutrina. A política industrial e de comércio exterior tem em sua regulamentação um dispositivo que fixa tarifas de importação zero para produtos novos. Isso significa que
fica inexoravelmente condenado à importação tudo aquilo que não é produzido no momento do país. Por quê? Porque com a alíquota zero para os produtos importados, ainda não produzidos no país, se algum industrial brasileiro quiser entrar no mercado, ele terá que produzir o lote pioneiro, o lote protótipo, a um custo menor do que o custo de produção dos países estrangeiros, onde as suas instalações industriais já foram depreciadas, o processo industrial já foi otimizado e o próprio produto já foi otimizado. Através de mecanismos de fraude, de conhecimento público, de conhecimento inclusive de todos os escalões governamentais, exceto do último escalão, é possível importar quase todos os produtos como se eles fossem novos produtos ou novos materiais. E dessa forma, estaríamos importando quase tudo com tarifa zero e, simultaneamente, estaríamos tolhendo o desenvolvimento tecnológico do país. Um tema que tem trazido muitas discussões é o de disponibilidade de financiamentos em condições favoráveis para o desenvolvimento de tecnologias. Eu acho que, no momento, no Brasil, esse assunto é inteiramente ocioso. Não adianta haver mecanismos de financiamento subsidiado ou em condições favoráveis, se não vai haver tomadores de dinheiro para desenvolver tecnologias. Essa afirmação pode parecer absurda, mas é de entendimento muito fácil. Com a imposição de tarifa zero para importação de novos materiais e equipamentos, ninguém se disporá a investir no esforço de geração tecnológica, sabendo que nunca poderá comercializar aqueles produtos que advirão desse esforço de geração de tecnologia. O último depoimento é do advogado e economista Arthur Kandal, que foi secretário executivo da Associação Brasileira de Indústria Química e secretário-geral do Ministério da Indústria e Comércio na gestão Pratini de Moraes. Como membro do IPEA, realizou um diagnóstico hoje considerado clássico da industrialização brasileira. Desde os anos 70, especializou-se na indústria petroquímica e hoje é consultor de algumas das maiores empresas do setor. A temática central desse seminário é perguntar e responder como o Brasil consegue se safar dessa esparrela que se meteu nos últimos 12 anos. Vamos precisar um pouco o que eu entendo por esparrela. É um conjunto de inflação ascendente com crescimento praticamente nulo, estagnação. E com uma característica ímpar, porque o Brasil nesses últimos 12 anos, embora tenha crescido praticamente zero em termos per capita, cresceu de uma maneira esporádica, com espasmos, né? Anos de 8% de crescimento, menos 4%, alternado com mais 2%, quer dizer, um crescimento, um padrão de crescimento sem correspondência histórica recente. Evidentemente, depois de 12 anos, abrindo um parênteses, para situar historicamente essa performance brasileira, nós podemos compará-la no mesmo período com a economia americana. A economia americana, nesses 12 anos, viveu o que eles, americanos, entendem como uma crise profunda, em termos de rompimento de uma tendência. Entretanto, a economia americana cresceu 2% per capita ao ano, ou seja, ficou 27% mais rica em 12 anos, enquanto o Brasil ficou 0% mais rico. Ou seja, a distância relativa entre Brasil e Estados Unidos, que é o padrão de referência básico do Brasil, aumentou. Bom, evidentemente, na medida em que esse quadro não foi alterado, significa simplesmente que tanto as perguntas ortodoxas quanto heterodoxas foram mal colocadas, porque não há indício de reversão dessa tendência histórica que eu me referi. Estamos no limiar da década de 90, arriscando a repetir nessa década a performance africana, talvez é o único termo que a defina bem, da década de 80.
Bom, o que eu proponho, já que eu não acredito que as perguntas e respostas econômicas tenham a precisão que os economistas normalmente imputam a esse instrumental, o que eu proponho é uma comparação rápida entre as características fundamentais da economia brasileira nesse período com as economias que tiveram sucesso. Eu acho que existem 4 pontos que nós podemos referir como demarcantes, no qual o Brasil se compara negativamente em relação àquelas economias que tiveram uma performance boa. O primeiro deles, evidentemente, é a taxa de investimento, né? Enquanto o Brasil registra uma formação bruta de capital, uma faixa de 16% no período, que eu acredito que esteja inclusive superestimada, porque caso fosse esse o número de formação bruta de capital, então a nossa eficiência nesse período foi dramaticamente negativa, com uma taxa de capital produto gigantesca. O outro elemento associado a esse é trabalho intenso, né? O Brasil tem hoje uma força de trabalho que talvez seja do setor organizado que menos trabalha em carga horária no mundo. Terceiro fator, que eu acho que é fundamental, é uma ênfase fortíssima em educação, especialmente primária e secundária. O Brasil tem hoje talvez a segunda taxa de evasão de educação primária do mundo. Se não me engano, o Zaire tem uma taxa maior. Por isso eu digo que o Brasil tem algumas características de africanização nos últimos anos. Aquela famosa Belíndia que o Baixo se refere, talvez seja mais uma Ameráfrica, né? Uma tentativa de imitar padrões de consumo americanos, combinada de uma forma esdrúxula com a produtividade africana. E o quarto fator é, evidentemente, utilizar instrumentos de política que favoreçam a taxa de formação de capital elevada, a educação, a intensidade de esforço e a ênfase na educação. Ora, o Brasil nos últimos 12 a 15 anos passa a taxar crescentemente a formação de capital vis-à-vis o consumo, o que é uma coisa ímpar no mundo, né? O Brasil, para dar um exemplo muito pessoal meu, eu pago muito mais imposto de renda na minha empresa do que pago na pessoa física, o que é completamente absurdo, né? Então o Brasil tem uma carga de capital muito concentrada em alguns setores. Por exemplo, a agricultura está praticamente isenta de impostos. O setor de serviços, que é o maior setor individual, também apresenta uma altíssima taxa de evasão. E a carga se carrega em cima do setor industrial, que é o motor, o que deveria ser o motor, e muito em cima das empresas, o que desestimula a formação de poupança e a lucratividade. Outra característica que o Brasil se distingue negativamente dos países que tiveram sucesso é a inexistência de grandes grupos empresariais, né? Enquanto uma Coreia apresenta grupos de 30 bilhões de dólares de faturamento, que permite alavancar a pesquisa, informação, marketing, agressividade internacional, o Brasil tem empresas de porte de 200 milhões de dólares, 100 milhões de dólares. Isso, em boa parte, refletindo um preconceito do governo quanto ao que ele chama oligopólio. Ora, se examinarmos sumariamente o comércio mundial recente, os setores mais dinâmicos do comércio mundial, que são eletroeletrônica, transportes, química, são setores essencialmente oligopolizados. Então o Brasil teria que tomar uma decisão corajosa, inteligente, eu diria, de estimular a criação de grupos de porte que permitam uma inserção positiva no comércio mundial. Bom, com todos esses problemas internos, um adicional ainda que o setor financeiro brasileiro, que hoje é 14% do PIB, é o maior setor relativo do mundo, ele é maior que a agricultura e pecuária somados, né? Praticamente não exerce nenhuma função financeira. A função financeira essencial de um setor, a função essencial do setor financeiro é transpassar recursos dos setores que têm sobra de recursos para aqueles que têm falta. Isso o setor financeiro brasileiro não faz. Faz mal e porcamente, é um custo muito alto em capital de giro. Os chamados financiamentos de longo prazo no Brasil, que hoje se restringe ao BNDE e que tem os chamados juros favorecidos, são juros reais de 12% ao ano, que se comparam com juros que oscilam entre 2% a 4% no mundo dinâmico. E, finalmente, o outro pé do sistema de formação de capital, que é a Bolsa,
mercado de capitais. No Brasil é cerca de 5%, comparando com os Estados Unidos 40%, Coreia 130%, não, 70%, e Taiwan, Formosa, com 130%. Então o Brasil realmente não está se instrumentando para manter uma taxa de crescimento elevada. Evidentemente, essas decisões não são gratuitas, né? Elas refletem comportamentos macroculturais, né? Eu diria que no Brasil hoje, fortaleceram-se muito nesse... Eu referi há pouco no crescimento espasmódico. Quando a economia cresce 8% e no ano seguinte declina 2%, e na média do período cresceu 0% em termos per capita, evidentemente, os grupos mais organizados ganham posição nesses picos de crescimento, fortalecem a sua participação na distribuição da renda nacional. Aí eu me refiro não só ao conflito capital-trabalho, como também dentro do trabalho os mais organizados contra os menos organizados. E, evidentemente, como a renda está estagnada, para um avanço de alguns segmentos em cima dessa renda, alguns perdem posição. Quem perdeu posição? Perdeu posição todo o trabalho não organizado e amplos setores. Siderurgia é o que me ocorre mais gritantemente, né? O próprio setor de refino, a Petrobras perdeu, né? O setor petroquímico ao qual eu estou ligado perdeu, né? Então, esse comportamento fortaleceu os grupos de pressão específicos, né? Grupos que confundem o interesse coletivo com o seu interesse. Como eles são muito organizados, eles conseguem vender a imagem de que o seu interesse se identifica com o interesse global, o que não é verdade. E as instituições que deveriam levar a proposta abrangente, a proposta do todo, que são os partidos políticos, não estão fazendo isso. Inclusive os partidos políticos começam crescentemente a representar esses interesses específicos, os vários interesses específicos, de uma forma cartorial. Nesse sentido, a proposta de voto distrital, que está sendo tão discutida, possivelmente seria um reforço a essa força negativa dos grupos de interesse específico. Então eu acho, em essência, que se o Brasil não quiser repetir a década de 80, e está com muita pinta de que vai repetir a década de 80 e 90, que seria uma tragédia, porque o único elemento de manutenção de paz social a prazo longo é o crescimento, né? Se ele não quiser repetir essa performance africana, ele teria que mudar esses elementos culturais básicos. E esse problema escapa do instrumental do economista, né? Escapa a rigor do instrumental do cientista político também, do historiador. É um instrumental que analisa como canalizar essas mudanças, é necessariamente multidisciplinar. E aí realmente eu não tenho propostas mais específicas. Eu acho que o Brasil tem que acelerar o estudo comparativo dele com os que tiveram sucesso. A Universidade de Campinas recentemente está divulgando a convite, a pedido do Beluso, um estudo comparativo da indústria brasileira, de alguns segmentos da indústria brasileira, com padrões internacionais. Só que eu acho que esse estudo comparativo deveria ser muito mais abrangente do que apenas alguns segmentos industriais. Então essa é a proposta que eu deixo como leitmotiv para o debate de como o Brasil rompe esse círculo vicioso que se meteu, né?